Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Saúde Coletiva, Informação, Orientação e Cuidado, uma produção do mestrado em Saúde Coletiva da Universidade Regional de Blumenau. Eu sou Caroline Valente, farmacêutica, acupunturista e professora do mestrado em Saúde Coletiva. A ideia do podcast Saúde Coletiva é devolver à comunidade os resultados dos estudos realizados pela universidade e, além de informação, passar orientações, cuidado no campo da saúde coletiva. Essas pesquisas são realizadas pelos mestrandos, sob a orientação de professores, doutores e pesquisadores de diversas áreas da saúde. Esse podcast surgiu com o intuito de aproximar a comunidade dos pesquisadores locais. Esse é o canal pelo qual debatemos sobre a saúde coletiva em Blumenau e região. Hoje vamos falar sobre um tema bastante contemporâneo, que é a saúde mental e as PICs. Então, para isso, convidamos a Fabiana Figueiredo Molim de Barba, que é graduada em Naturologia Clínica, pesquisadora, pós-doutora em Saúde Coletiva, e a Anete Beatriz Efting, que é graduada em Letras, pesquisadora, terapeuta floral e professora certificada pela Flower Science Society da Califórnia. Muito obrigada, Fabiana, Anete, por aceitar esse convite para falarem sobre a saúde mental e as PICs. Carol, muito obrigada pelo convite, né? É uma honra muito grande estar aqui na FURB novamente e principalmente contigo. Muito obrigada. Contigo também, Anete. Prazer. Boa tarde, é uma alegria estar aqui, né? A gente tem desenvolvido um trabalho bem bonito aqui na FURB e fico muito contente de poder falar um pouquinho sobre os florais nesse contexto. A gente sempre pede para que os convidados comentem aspectos da sua formação, experiências na área, linhas de pesquisa, para que o pessoal possa conhecer um pouquinho melhor nossos convidados. Fabiana, dá uma resumida no teu currículo, conta um pouquinho para nós da tua formação. Então, professora Carol, eu sou formada em Naturologia Clínica, tenho pós-graduação em Acupuntura Médica, em Medicina Tradicional Chinesa, tenho especialização também em Naturopatia, fiz mestrado e doutorado na área de Ciência e Tecnologia. O mestrado foi na área de Saúde, o doutorado na área de Ciência e Tecnologia, todos, né, com ênfase na saúde e também com especialidade em criação de produtos terapêuticos e naturais. Tenho pós-doutorado aqui na FURB, né, com muita honra, em saúde coletiva. Durante o nosso pós-doutorado, a gente conseguiu fazer uma parte da pesquisa e até de aplicação das práticas no SUS, de Indaial, de Blumenau e de Gaspar, com a fitoterapia. E eu sou idealizadora e criadora do terceiro curso de graduação de Naturologia da Univille, onde a gente conseguiu um resultado bem lindo e hoje ele é um curso bem bonito mesmo. E depois desse tempo, né, porque durante muito tempo a naturologia era em poucas universidades, nós tínhamos, né, naturologia em poucas universidades. Depois dessa criação desse curso, a gente já tem quase 20, né? Estamos esperando abrir aqui na FURB também, né, se Deus quiser. Então, e sou também membro da Câmara Técnica de Práticas Integrativas e Complementares do Ministério da Saúde. Eu também não falei que a gente tem uma clínica, né, um centro clínico e ensino integrativa média aqui em Gaspar, onde a gente também tem pós-graduação em naturopatia e alguns outros cursos livres de extensão em Reiki e algumas áreas da saúde. Sim, legal, gostei. Anete, fala um pouquinho para nós então da tua experiência. Então, a minha experiência inicial foi na área da educação. Durante muitos anos eu fui professora de idiomas, depois eu me tornei tradutora. E como uma segunda etapa da minha jornada profissional, eu acabei me tornando terapeuta floral. E os meus estudos foram feitos basicamente junto com os pesquisadores na grande sala de aula que é a natureza. Então, a gente calça os sapatinhos e vai aprender sobre as flores e sobre as plantas na natureza, junto com os estudos acadêmicos, né, com a parte de formação, de estudar os efeitos dessas essências florais nas pessoas, como elas podem te ajudar a viver melhor.
Em função disso, eu acabei assumindo a parte da educação também. Então, hoje em dia, eu ministro esses cursos credenciada pelos produtores do Alasca, da Austrália, da Califórnia. Em 2015, nós criamos aqui em Blumenau um círculo de estudos em terapia floral, como um porto seguro para que os terapeutas egressos das formações tivessem onde continuar estudando e trocando informações, e também como um braço de trabalho social. E desde 2017 nós temos uma parceria muito bonita com vocês aqui na FURB, né? Já atendemos os acadêmicos de medicina, atendemos a comunidade em geral. E esse é um projeto que é muito caro ao meu coração. Obrigada, Anete, obrigada, Fabiana, né, por contar um pouquinho da trajetória de vocês, essa trajetória tão linda. E agora vamos falar então da utilização das práticas integrativas e complementares na atenção primária à saúde, para usuários com necessidades de saúde mental, para as questões mais emocionais. E é uma ferramenta, né, ou uma estratégia de cuidado ampliado, ou seja, não atua como substituição ao tratamento farmacológico ou tratamento psiquiátrico e psicoterápico. Estudos realizados apresentam melhoras na qualidade de vida dos usuários submetidos às PICs, as práticas integrativas e complementares, não somente nas unidades básicas de saúde, mas também no Centro de Atenção Psicossocial, na CAPS. Fabiana, qual a importância do cuidado integrativo para os indivíduos com problemas de saúde mental, né, com problemas emocionais? Então, eu acho que é fundamental porque, né, grande parte da maioria dos problemas mentais, emocionais, psicológicos, eles vêm de uma causa. Então, é muito importante o olhar integrativo, onde a gente parte, né, de uma avaliação que a gente envolve a avaliação da causa do problema. Tem essa questão da visão integrativa, porque a gente vai olhar essa causa e esse problema como um todo, né? Então, a gente olha o ser humano como um todo, né? Percebendo que esse problema que é mental, ele pode ter vindo de um problema de um trauma emocional. Ou ele pode estar realmente fazendo falta de vitaminas e minerais no corpo, levando a um estresse bioquímico, né, no corpo, e faz com que baixe a vitalidade mental, emocional, física. Então, é muito importante a gente ter um olhar integrativo, onde a gente consegue procurar essa causa e tratar. E o tratamento integrativo, ele aborda, né, a utilização de produtos terapêuticos naturais, a energia da natureza, que é a essência da vida, né? Então, quando a gente insere, por exemplo, um fitoterápico, um floral, ou mesmo o reiki ou acupuntura, né, no corpo da pessoa, a partir de um diagnóstico, de uma avaliação correta, a gente consegue fazer com que esse próprio fitoterápico ou terapia force o corpo a buscar a sua vitalidade. Então, essa vitalidade, ela passa a ser mental também, né? Então, às vezes, por uma questão fisiológica ou por uma questão emocional, a gente está dificultando, né, a cura dessa pessoa. E com essa abordagem integrativa, mesmo que esse paciente, esse interagente, ele utilize medicação, é importante esse olhar, porque hoje a gente não é mais alternativo, né? Uhum. Nós somos complementares. Então, a Organização Mundial da Saúde já aprovou, né, essa nova sigla, e nós não somos, assim, um último tratamento. Não, pelo contrário. O tratamento complementar, ele faz com que, por exemplo, o medicamento que nós estejamos utilizando naquele momento, ele tem um efeito potencializado. Então, agregar as terapias, a medicação, a fisioterapia, a medicina e a psicologia, né, o atendimento multiprofissional, ele faz com que a gente consiga ter essa visão e potencialize ainda mais o efeito.
Eu acho muito legal também a gente reforçar, porque muitas vezes quando se fala dessas práticas, se pensa como uma forma alternativa, como se fosse uma troca. E na verdade a intenção não é essa, é complementar, é trazer para ajudar a esse tratamento e para que o paciente consiga alcançar a saúde, né, de forma mais, o equilíbrio emocional, o equilíbrio energético de forma mais rápida, né? Então eu gosto bastante, e foi importante ter falado, porque se usa muito alternativo, e não é isso, é complementar, né? E a Nete, conta também pra gente um pouquinho, então. Então, o Dr. Bach, que foi o médico inglês que idealizou a terapia usos florais, ele cuidou de pessoas durante a Primeira Guerra Mundial. Ele era um médico muito reconhecido, e ele descobriu que não adiantava. Muitas vezes as pessoas se curavam das suas feridas físicas, mas nunca mais conseguiam trabalhar, não conseguiam mais ter uma vida produtiva, não conseguiam mais se relacionar. E ele começou já na década de 30 a procurar o que é que poderia existir que ajudasse essas pessoas a curar o que ele chamava de a alma. Né? Como que eu faço para ajudar um ser humano que antes de passar por um trauma de uma guerra, por exemplo, tinha uma vida normal e agora de repente não consegue mais fazer nada? E ele abriu mão de um título acadêmico, ele era um médico muito conhecido, muito bem sucedido, e ele abriu mão de todo esse status que ele tinha de médico e foi em busca de uma resposta na natureza. E não é que ele soubesse o que ele ia encontrar, porque ele não sabia. E aí foi se desenhando essa possibilidade de que através das plantas a pessoa tem condições de se reorganizar emocionalmente. Né? Hoje em dia, então, a gente trabalha nesses pilares de consciência, porque o floral traz muita consciência. Então, a partir do momento em que eu tenho consciência de alguma coisa que acontece comigo, eu também posso me responsabilizar e tomar uma atitude. Essa é uma grande diferença em relação à medicação, porque o floral não tem nenhum tipo de química. E não é o floral que vai fazer alguma coisa. O floral vai acender dentro de mim uma luzinha e eu posso usar o meu livre-arbítrio para decidir que eu quero fazer assim ou quero fazer assado. Né? E eu posso decidir, quero dar um outro rumo para a minha vida. Né? Então, nós trabalhamos muito por essa vertente de ajudar a pessoa a tomar consciência, a trazer isso para a realidade dela e a tomar uma decisão. Né? E a partir dali a gente vai trabalhando pilares, que são, por exemplo, falando de uma forma bem específica, sono, alimentação, atividade física, como essas coisas, espiritualidade, um contato, né, com a espiritualidade, contato com a natureza. Hoje em dia, no Japão, já tem terapias baseadas em banhos de floresta. Qual é a recomendação deles? Vai meia hora por dia dar uma caminhada na natureza. Né? Então, todo o trabalho dos florais, como eu entendo, é reconectar o ser humano com algo que a gente já teve e perdeu. Né? Então, assim... Tratar o paciente como um todo. Como também, um todo. Né? Tratar ele como um todo. E se eu puder falar um pouquinho, Carol, achei lindo, né, tua Sim, fala. pode falar. Anete, e assim, eu gosto muito de pesquisar essas questões da energia da natureza, né, o quanto ela influencia no nosso corpo físico e o quanto ela pode despertar a nossa essência. Porque depois que a gente nasce, a gente vai acumulando emoções que talvez não são nem nossas, né, de pai, de mãe, do que a gente vive, e a nossa essência, às vezes, ela fica bloqueada. Eu criei meu próprio sistema floral também. Sou tão encantada, né? Eu criei o sistema floral de Afazur, por ver o quanto a energia da natureza, quando ela entra no nosso corpo, ela desbloqueia os nossos meridianos
E ela entra em contato com a energia da nossa essência e desperta o que a gente tem, porque muitas vezes a gente não consegue se expressar porque a gente tem um bloqueio. E esse bloqueio ele pode ser desativado com a energia do floral. E a gente vê resultados maravilhosos com os florais. É uma grande ferramenta de empoderamento, né? É uma coisa tão simples como uma aguinha de flores. Isso. E que faz toda a diferença. Sim. Resgatando, né? A gente está resgatando as terapias que a gente diz da vovó, né? Isso. Exatamente. Os banhos, né? Então, muita coisa que se ficou perdida agora está resgatando, a gente está se reconectando com a nossa essência, reconectando com essas práticas naturais que levam o nosso próprio organismo a ele se equilibrar e dessa forma buscar um equilíbrio emocional, um equilíbrio de saúde também. Então, de acordo com as pesquisas atuais, quais são as PICs mais utilizadas para auxiliar no tratamento dessas questões emocionais? Da experiência de vocês, o que vocês mais têm acompanhado, que as pessoas também buscam, ou que vocês estão vendo os mais resultados? Posso falar? Pode falar. Então, assim, eu na minha experiência clínica, eu tenho um carro-chefe, que é a medicina tradicional chinesa, onde a gente utiliza acupuntura, moxa e todo o sistema que envolve, né, o fundamento da medicina tradicional chinesa. Mas eu sempre trabalho com os florais, não consigo assim, vou aplicar só a agulha e deu. Não, eu tenho todo, né? Porque às vezes tem vias que a gente não consegue chegar com aquela prática. Então a gente faz, né, um combo, só que não pode ser um combo exagerado, porque senão a gente vai atacar demais o corpo. Então a gente tem que proporcionar um equilíbrio. Então eu, na minha experiência clínica, eu atuo bastante com acupuntura, com os florais, com o reiki, né, e com aromaterapia, que são tudo essências que vêm da natureza. A única que a gente insere agulha, que é para o próprio corpo. Mas que está usando a própria energia, que é a energia da pessoa, né, da natureza. E o resultado é assim, pessoas que vêm depressivas, né, de muito tempo, de uma história de vida de 10, 15 anos de depressão, na primeira sessão, da primeira para a segunda, relatam assim, parece que eu estou vendo Deus, assim. Por quê? Porque ela está se enxergando. Nós viemos lá da explosão das estrelas, né? Temos 99,7% de energia no nosso corpo e de massa a gente só tem 0,3%, então, porque a gente é feito de átomos, né? Então a gente vai mexer na memória emocional dos átomos e isso tudo é energia. Então quando você coloca energia da natureza dentro do corpo, o vital explode, assim, né? Então a pessoa melhora muito rápido. E é fantástico o resultado. E é interessante porque, assim, cada um às vezes se identifica mais com uma prática, com uma técnica do que outros, né? E a gente vê, eles contam os benefícios, seja os benefícios de ansiedade, de depressão, os benefícios relacionados, né, com traumas. E aí eu queria aproveitar, Nete, e pedir para ti contar um pouquinho dessa experiência que foi o atendimento com os acadêmicos da medicina, principalmente no período da pandemia. Porque eles vinham, né, muitas vezes descrente daquilo. Sim. Inclusive, foi feita uma pesquisa de satisfação, né? E vários deles na pesquisa relataram, eu só vim para provar que não funciona. e eu voltei porque me ajudou. Né? Isso que foram atendimentos online, né? Nós nem tínhamos uma interação pessoal com eles, mas nós trabalhávamos muito com essa questão de melhorar pequenos hábitos que eles podiam ter dentro de casa. Então eu lembro de uma menina muito fofa que ela me disse, sabe, eu sou mãe de plantas e cuidar das minhas plantinhas me ajuda, né? Então ensiná-los a fazer pequenas pausas, olhar pela janela, umas coisas que são tão óbvias, né? Que a gente pensa, não é possível que a gente esqueceu de fazer isso. Tu podes ir lá fora, dar uma voltinha, bota o teu pé na grama, dá uma volta com o cachorro, faz um pouco de atividade física. E eles iam relatando que incorporar esses pequenos hábitos diferentes fazia diferença na vida deles. Então, outra coisa, a higiene do sono, como eles podiam talvez deixar o celular de lado um pouquinho mais cedo para conseguir dormir um pouco melhor. Então, não precisa ser nada muito espetacular
né? Tudo que a Fabiana falou, eu já usei, adoro todas essas coisas. E se a gente agrega essas pequenas mudanças na nossa vida diária, uma alimentação mais legal, um pouco mais consciente, já tem ali terreno para grandes mudanças. A gente poderia ficar aqui hoje o dia inteiro falando dessas práticas, mas para finalizar, eu quero fazer uma última pergunta para a Fabiana primeiro. Eu quero que ela conte um pouquinho a experiência dela, porque a Fabiana tem uma clínica escola, né? Então, além dela fazer atendimento, ela também dá cursos. Eu queria que ela contasse um pouquinho dessa experiência dela, né? Como é que está ajudando, principalmente as questões emocionais. E aí depois, no final, né, eu vou pedir para ti contar um pouquinho a experiência do curso que você ministrou, um curso de florais, um curso para atenção primária, e contasse um pouquinho dessa experiência, tá? Então, Fabiana. Então, assim, professora Carol, o que mais me chamou a atenção na minha graduação, né, em tudo que a gente estuda relacionado às práticas, é que primeiro a gente precisa se curar, se entender, se compreender, né? E depois disso a gente consegue tratar alguém. E nos nossos cursos de pós-graduação, nos nossos cursos de Reiki, os cursos de extensão que a gente tem aqui na Integrativa Med, a gente tem uma filosofia de fazer com que esse aluno ele venha para se tratar, não só para aprender o conteúdo teórico, né? Então, assim, durante a dinâmica do curso, durante o fim de semana que a gente tem a pós-graduação, a gente primeiro abre com uma terapia e a gente faz eles movimentarem essa energia que está lá estagnada para que eles consigam se reconhecer e dentro daquela prática colocar então o tratamento da prática em si, já tentando eliminar um trauma. E a gente vê o resultado como é incrível, assim, a gente fica um mês sem se ver às vezes, porque daí é um fim de semana por mês, né, na nossa pós. E quando eles chegam assim, nossa, eu preciso contar o que aconteceu esse mês, assim, do que eu me libertei, da mudança que aconteceu na minha casa, no meu lar, as pessoas estão me achando diferente. E além do conteúdo, então, a gente insere essa proposta, que eu acho lindo, assim, a gente buscar as práticas pra gente, porque quando a gente está buscando, a gente está também se desenvolvendo e aprendendo a aprender, né, o que é melhor para mim, né, o que eu quero, o que a minha essência tem de bom que eu posso oferecer para o mundo. E a gente estimula muito isso, e a gente vê resultados, assim, fantásticos. É lindo, é emocionante, assim, né, quando a gente se envolve mesmo, faz com muito amor, né, na nossa clínica a gente tem esse princípio, né, que é o amor incondicional. Então, eu só vou fazer realmente se eu estiver bem, se eu estiver pronto, e fazer tudo com amor, com encantamento. E isso faz toda a diferença, né, no tratamento. Quando a gente faz com amor, coloca o coração da gente, as emoções, né, faz diferença, faz né? toda a diferença. E a gente faz tudo assim, né. O meu marido é médico, né, e ele é um médico integrativo. Ele disse que não se apaixonou só por mim, mas se apaixonou também pelas práticas. Então, a gente trabalha muito em conjunto, assim, a gente tem uma equipe multiprofissional, a gente tem fisioterapeuta, a gente tem psicólogo, a gente tem nutricionista, temos enfermeiros, temos biomédicos, a nossa clínica, temos terapeutas integrativos, então é multiprofissional. Então, se eu não dei conta ou se eu vi que a minha terapia, a minha dinâmica não já foi até o meu melhor, eu passo e a gente faz esse trabalho todo em conjunto, né? E é lindo, assim, a gente ensina dessa forma. O paciente como um todo, né? Ele trata como um todo e cada prática, às vezes, é mais específico para um ou para outro, isso, né? E, de repente, num determinado momento da evolução do paciente, às vezes uma técnica, depois passa para outra, né? Isso mesmo. Fantástico. Parabéns. Obrigada, cara. Então, foi a segunda edição desse curso que nós demos para profissionais da atenção primária da rede pública e foi uma experiência muito bonita porque são profissionais muito experientes, tinha dentista, tinha médico, tinha assistente social, as enfermeiras e a coisa que mais me chamou a atenção foi que à medida que a gente ia conversando e apresentando os conteúdos, o comentário recorrente era, mesmo que eu não vá usar a terapia floral formalmente com as pessoas que aparecem lá na rede,
eu agora entendo por que a dona fulaninha vem toda semana lá. Eu entendo o que tem por trás disso, né? Eu agora vou saber lidar melhor com as pessoas, porque eu consigo entender um pouco melhor qual é a motivação que existe por trás, qual é a necessidade que eles têm e por que eles vêm já. Tem gente que já é freguês de caderno, vem há anos, assim, que na verdade não é a doença deles não é física, né? Eles vêm por uma doença física, mas na verdade a doença deles é do coração, é da alma, é das emoções. Eles precisam de atenção, eles precisam de um ouvido. Então, foi muito bonito ver esse despertar neles, porque seja lá o que eles forem fazer dentro da unidade de saúde, eles vão fazer isso com um novo olhar. E isso foi muito lindo, muito lindo. Que lindo, parabéns. Obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês essa tarde. A gente poderia ficar mais tempo falando sobre as PICs. Eu acho que nós vamos ter que fazer uma nova edição para falar mais sobre as PICs, né? Agradeço mais uma vez por vocês terem contado as experiências, passado um pouquinho, né? Contado um pouquinho da história de vocês também. Muito obrigada. Muito obrigada também. Agradeço a oportunidade e muito feliz de estar aqui com você. Obrigada. E contigo também. Acredito que conseguimos tirar várias dúvidas sobre esse tema, que é muito importante. Quero agradecer as pessoas envolvidas na elaboração do podcast, a Fabiana e a Anete mais uma vez, e a sua audiência. Ficamos por aqui com mais um podcast Saúde Coletiva. Enquanto vocês aguardam o nosso próximo episódio, lembrando que a cada 30 dias temos episódio novo, com temas e profissionais diferentes. Nos acompanhe e nos siga nas nossas redes sociais. Até mais!